Bem-vindo ao Future Enterprise Show. Neste episódio temos como convidado Luís Amado, IT Director e Head of Technology no grupo AGAs. Esta conversa vai ser conduzida por Gabriel Coimbra, Group Vice President and Country Manager da IDC. O Future Enterprise Show é oferecido pela IDC Portugal e 9IMS em parceria com a Nexcellence. Bem-vindos a mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC em parceria com a 9IMS, com o apoio da Nexcellence, um programa que pretende discutir os principais temas relacionados com o futuro das organizações numa economia cada vez mais digital. E Future Enterprise é a visão da IDC para o futuro das organizações, uma organização que se quer, por um lado, resiliente, mas também ágil e capaz de inovar de uma forma contínua e em escala numa economia cada vez mais digital. E em cada episódio temos uma conversa com uma personalidade que acreditamos ou que esteja a criar ou a transformar uma Future Enterprise. E hoje temos mais um convidado muito especial. Temos aqui o Luís Amado. Luís, muito bem-vindo ao nosso Future Enterprise Show. O Luís é Head of IT do Grupo AGAs, que tem vindo a transformar essa grande organização, que é o Grupo AGAs, com vários negócios, vida e não vida, e, portanto, o Luís vai nos contar um pouco melhor aquilo que é o grupo hoje e o desafio que tem em mãos. Mas, Luís, antes eu queria te fazer uma pergunta, que é uma pergunta que nós fazemos a todos os nossos convidados, que tem a ver um pouco com aquilo que foram as características pessoais que marcaram a tua vida profissional. Ou seja, quais é que são os aspectos que tu achas que contribuíram para o sucesso da tua carreira? Ou seja, tu tens uma carreira já enorme, começaste do lado dos fornecedores e dos consultores e depois passaste para o outro lado, muito ligado ao setor financeiro, e estás hoje no Grupo AGAs. Todo esse caminho que fizeste, o que mais marcou ou contribuiu para o teu sucesso? Antes de mais, deixa-me agradecer-te. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês no Future Enterprise Show. Tentando responder um pouco a essa pergunta, eu acho que não há um fator determinante naquilo que eu, pelo menos no meu percurso profissional, mas na generalidade das pessoas. Há toda uma sequência de momentos, de coisas que nos vão acontecendo e que vão determinando os nossos percursos. Eu começo sempre... É uma pergunta que já me têm feito e eu começo por responder que começa sempre com a possibilidade que eu tive, que me foi facultada pelos meus pais, de poder estudar, poder tomar as minhas decisões, seguir os caminhos que eu queria, até a entrada para a universidade, não é? E todo o processo educativo. E depois, esse primeiro momento que é, eu vou para a universidade e vou para fora de Lisboa. E o ir para a universidade para fora de Lisboa obrigou-me a desenvolver características, resiliência, a estar por minha conta e ter que me desenvolver e ter que me desenrascar, que acaba por começar a definir aquilo que eu sou. E depois entramos na vida profissional. Entrei na vida profissional, como estavas a referir, pela consultoria, por uma das grandes consultoras, e aprendemos a trabalhar por objetivos. E o definir targets, o definir metas, os atingimentos. E isso talvez seja hoje uma das minhas principais características. Eu defino metas, eu gosto de trabalhar por objetivos, saber qual é que é o target, aonde é que nós pretendemos chegar, o que é que pretendemos atingir, e ter targets e datas e planos e planeamentos exatamente para serem concretizados. Eu acho que isso contribuiu muito para aquilo que tem sido o meu percurso. Então deixa-me ver se eu consigo extrair, ou seja, por um lado, a capacidade de adaptação, resiliência e definição e foco em objetivos concretos. Sim, claramente. E obviamente, acho que onde nós nascemos, e os nossos pais, e onde nós vivemos, acho que marcam muito, mas essas características são de facto críticas. E falando agora um pouco sobre o teu desafio atual, ou seja, tu estás no Grupo AGAs, do setor de seguros, setor segurador, que também está a passar por uma grande transformação, não é? Eu, pelo menos aquilo que vejo, está-se a abrir um pouco ao ecossistema, portanto, daquilo que era um negócio mais
mais fechado, onde havia pouca relação com o cliente. Hoje, as seguradoras têm cada vez mais relação com clientes, têm, enfim, uma ligação com uma série de outros setores. Como é que tu vês hoje o setor do seguro? Não propriamente hoje, mas como é que tu vês o setor a evoluir nos próximos anos? Andamos um bocadinho para trás e perceber o que é que foi, o que é que era há uns anos a visão, se calhar, de todo o setor financeiro e do setor segurador em particular. Sempre foi um setor muito tradicional, não é? Com um legacy operacional muito pesado. E, efetivamente, as coisas foram mudando nos últimos anos, não é? Não foi há muito tempo atrás, há 20 anos atrás, nós discutíamos como é que queríamos montar os primeiros sites e as primeiras apps, nem se falava, eram os primeiros sites, como é que íamos estar online. E não foi há muito tempo, foi há 20 anos, portanto a evolução tem vindo muito por aí. Hoje em dia o setor é um setor fortemente regulado, tem uma componente regulatória que impõe as suas regras e direciona o caminho, mas tem outras características que eu acho que são muito importantes, né, naquilo que é o setor à data de hoje e que vai ser o futuro. Nomeadamente, aí, eu não quero chamar a exigência, mas a necessidade e exigência da própria relação com os clientes e com os parceiros com quem trabalhamos é muito mais significativa, muito mais elevada e com uma mudança acelerada, cada vez mais acelerada. Uma comparação que eu faço aí é a nossa geração, quando queríamos ouvir uma música, tínhamos que esperar que ela tocasse na rádio. Ou então tínhamos que comprar um disco e depois andar lá com a agulha à procura do sítio certo onde a música ia tocar. As novas gerações, hoje, não sabem o que é que isso é, nem conseguem imaginar o conceito. Na realidade, para eles, o ter qualquer coisa, o acesso, tem que estar à distância de um clique, não é? Pegar no telemóvel, escolher uma app de streaming, selecionar a música e já está. E isto também aconteceu no lado das empresas, e nomeadamente do lado... Tudo mais instantâneo, não é? Exato. Mas eu não vejo isso como sendo o futuro, eu vejo isso como sendo já o passado. Okay. Ou seja, isso hoje já não é aquilo que nos vai diferenciar, ou aquilo que vai fazer com que a gente tenhamos um posicionamento diferente. É exatamente aquilo que somos obrigados a garantir, a assegurar no dia-a-dia, e que fez com que, do lado tecnológico, a evolução que o setor tem tido e as necessidades de desenvolvimento tenham sido o que têm sido e nos trouxe até aqui. Hoje, se olharmos, por exemplo, no caso da AGAs para o ecossistema do grupo, as clínicas médias, a Médis em particular, têm as teleconsultas, não é? Há 10 anos atrás era impensável fazer uma consulta médica por videochamada. E hoje é uma realidade, é uma transformação. E não é apenas, essa transformação não está apenas na interação, ou não está apenas no produto, nos produtos ou nos serviços que nós proporcionamos, está em todas as interações que há, seja com clientes, seja com parceiros, seja com redes. Isso vai ser o fator diferenciador. E depois há sempre aquele pontinho que faz a diferença, não é? O Grupo AGAs tem uma preocupação que eu levo com muito carinho, que é a sustentabilidade. Tudo o que está à volta da sustentabilidade. Hoje em dia, tudo aquilo que nós fazemos tem que trazer para cima da mesa e tem que envolver a nossa relação com a sociedade, aquilo que nós vamos deixar aos nossos filhos. Vai ser a preocupação do que deixamos aos nossos filhos ou às futuras gerações, que é o tema da sustentabilidade. E tudo aquilo que nós fazemos, nomeadamente no IT, naquilo que estamos a querer projetar para o futuro, é tentando trazer esse conceito de sustentabilidade para dentro. Ou seja, vamos montar um novo edifício, que estamos agora aqui à bica de inaugurar. Como é que a tecnologia traz essa sustentabilidade para o novo edifício? A tecnologia e o próprio edifício, como é que o conceito de sustentabilidade entra aqui? Foi uma preocupação muito grande. Nós estamos neste momento a fazer evoluções ao nível dos nossos data centers, e uma das preocupações foi como é que trazemos a sustentabilidade para o conceito dos nossos data centers. Porque é uma preocupação nossa, e eu tenho essa preocupação, com o legado que vou deixar. O Grupo AGAs tem essa preocupação, mas é uma preocupação também muito do lado dos nossos parceiros e do lado até dos nossos clientes, das novas gerações, que quando olham para nós já procuram estes conceitos, que até há meia dúzia de anos não era propriamente o target.
Certo? Ou seja, tu vês um setor mais preocupado com a sustentabilidade e com a capacidade também de criar essa ligação com o consumidor final e com todo o ecossistema, ou seja, essa ligação constante de uma forma sustentável. Mas há bocado falasse na regulação, não é? Ou seja, como é que um grupo como a AGEAS e outros, com grande dimensão e com um histórico enorme, mas também com um legacy enorme, como é que vão conseguir acompanhar a inovação por parte das insurtechs, das fintechs e das próprias big techs? Como é que tu vês essa... qual é o fator diferenciador de um grupo como a AGEAS face a essas startups e face às big techs? Como é que tu vês isso, essa capacidade de inovação? Achas que... Vamos começar por um ponto, de uma coisa que tu disseste. Vamos tirar a palavra acompanhar. Eu acho que não é uma questão de acompanhar. Eu acho que é uma questão de trabalhar em conjunto. Acho que hoje em dia, há uns tempos atrás, há uns anos atrás também falávamos muito das techs, das fintechs, das big techs, os attackers e os incumbentes. E eu lembro quando andávamos nessas conversas de ir ao dicionário à procura, o que verdadeiramente é um incumbente? E depois não percebia porque é que as empresas do setor financeiro em geral chamavam incumbentes, porque no dicionário não está lá nada que diga que uma das empresas tradicionais é um incumbente. E eu acho que hoje em dia, fazendo uma analogia que eu gosto, eu faço isto muito com as minhas equipas, que é estas empresas, as empresas do setor financeiro, que já nasceram há um significativo número de anos atrás. Na realidade, comparando com o setor da aviação, na realidade construíram grandes aviões estruturados, fortes, B-52, pesados, todos mecânicos preparados para voar. E para a guerra. Exato. E esses aviões descolaram há 40, 50 anos atrás. E ao descolarem, marcaram o seu espaço, tiveram o seu espaço, o seu momento. A única coisa que se esqueceram de dizer a eles foi que quando esta viagem começa, não para, não é? Portanto, nunca mais vão voltar a aterrar. E começa aqui então a grande mudança, que é a partir do momento em que descolam, tudo aquilo que nós fazemos do ponto de vista, seja de manutenção, de suporte, tem que ser feito a voar, enquanto estamos a voar. Nós nunca mais... Ninguém pode aterrar o avião e dizer, olha, agora vamos parar tudo durante 4 ou 5 meses ou 2 anos, que é para fazermos a manutenção, e daqui a 2 anos voltamos a trabalhar. Portanto, o avião está a voar, não é? E é mecânico, e tem que levar toda essa transformação para se manter no voo e para garantir que continua a dar o serviço, a prestar o serviço que quer. E, ao mesmo tempo, este avião tem características próprias. A primeira é que está a receber passageiros durante o voo. Não parou. Então, os passageiros vão entrando durante o voo, e à medida que os passageiros vão entrando, trazem realidades novas, trazem exigências novas, motivações novas. E é preciso adaptá-lo. É preciso ir transformando o avião em voo, não é? E, de repente, quando damos por nós, passaram uns anos, o tal B-52 já não é mecânico, já é muito mais eletrónico. Na realidade, já nem sequer é eletrónico agora, já é mais digital, em que tudo é tudo controlado mais ao minuto, ao segundo. E quando se olharmos por fora para o B-52, já nem sequer é um B-52, nem é um avião comercial, não é um Concorde. É, se calhar, uma nave que está em curso e sustentada em parceria com muitas dessas techs que falamos, ou num ecossistema, onde há um espaço de convívio, até de interajuda entre elas, não é? As techs podem trazer, eu acredito que as techs trazem muitas vezes conceitos novos em áreas em que efetivamente é o seu domínio de atuação, mas as organizações, como o Grupo AGEAS, conseguem trazer uma resiliência, uma estrutura que permite exatamente este convívio, tirando o melhor das sinergias de cada uma delas. Ou seja, tu vês muito mais, trabalhar em conjunto com as big techs e com as startups. Sim, claramente. E nós curiosamente, no último predictions que fizemos para o setor financeiro, prevíamos que cerca de 1/4 dos grupos financeiros mundiais iriam adquirir, pelo menos 1/4, iriam adquirir startups para, no fundo, também potenciar a sua inovação. Tu vês também essa... Ou seja, para além de trabalhar também vês esse movimento de aquisição de startups?
Há uma coisa que eu não vejo, foi uma coisa que há uns anos atrás se falava muito, que era com a entrada das fintechs, eles vão ser os attackers e o setor vai ser abalado por eles e vai mudar o conceito dos bancos. Isso eu não vejo, dos bancos, das seguradoras, do setor como tudo, isso eu não vejo. Eu vejo que efetivamente há este espaço de colaboração entre entidades de nichos, de focos específicos, por um lado, e vejo que efetivamente há um espaço até dos chamados incumbentes ajudarem, financiarem, patrocinarem, desenvolverem estas techs. Não é? Se olhares para o grupo AGAs, nós temos aquilo que é o negócio segurador e temos o negócio não segurador, não é? Onde temos a Cleia, onde temos o Mundo AGAs, o AGAs Repara, as clínicas médias, todo um conjunto de empresas, de iniciativas que fazem parte do ecossistema AGAs e que acaba por ser desenvolvido, patrocinado, se quisermos, pelo grupo como um todo. E isto aplica-se a iniciativas desta natureza. O adquirir, há situações em que eu acho que isso pode acontecer, mas eu acho que não vai haver uma regra que defina que, de repente, as tais entidades incumbentes ou as big techs vão adquirir ou consumir todas as fintechs. Há uma tendência, se nós olharmos, por exemplo, o que têm feito os grandes players mundiais de tecnologia, sempre que alguma coisa aparece de novo, eles vêm e engolem, não é? Durante um tempo. Esta semana estava a ler uma notícia sobre uns miúdos que desenvolveram um jogo online, que basicamente é um jogo tradicional de quando éramos miúdos, que alguém mete uns tracinhos e depois temos que adivinhar a palavra. E eles desenvolveram isto online para brincarem entre eles. Um grupo de miúdos. E de repente começaram a jogar em rede. Primeiro eram 20, passado uma semana já eram 200 ou 300. E num curto espaço de tempo, sem se aperceber, havia já uma quantidade de milhares de pessoas a jogar aquele jogo online, que é um jogo básico, adivinhar uma palavra com tracinhos. E agora um jornal inglês, penso que foi inglês, adquiriu aquilo por 7 milhões de dólares. Portanto, esta tendência vai existir nos diferentes setores. E pode acontecer haver aquisições, mas não acho que vai ser a regra, que é quando alguma coisa aparece ali, eu vou ter que adquirir. Isso não... Pode ser algo específico, mas não é uma regra de aquisição em massa, não é? Sim, Portanto, sim. É pontual e cirúrgico para, no fundo, completar esse puzzle, que é esse puzzle de um setor que tem que estar conectado com os seus clientes, mas tem que estar conectado com outros setores e criar esse tal ecossistema, não é, para servir o cliente. E nesse contexto de ecossistema e ligação contínua com os clientes e com os parceiros, há aqui um desafio enorme, que é qual é o IT, o sistema de informação ideal para suportar isso tudo, não é? Ou seja, nós vimos nos últimos anos, estávamos a falar há pouco, enfim, dissesse há pouco, enfim, 20 anos, houve uma transformação enorme com a presença online das empresas, mas também em termos de IT, vimos essa evolução toda para cloud, inteligência artificial, as APIs, os microserviços. Qual é a tua visão de futuro do IT, se é que existe uma visão? Ou seja, como é que tu instancias a tua percepção dessa evolução com a realidade do teu grupo? Ou quais é que são, diga-se, as melhores práticas que tu consideras mais relevantes para um futuro de um IT para suportar uma organização cada vez mais conectada? Eu vou partilhar uma coisa contigo, que é, o IT da AGA está debaixo de uma estrutura que se chama Chief Future Office, exatamente o futuro. E isso é importante, eu acho que é importante. Porque há toda a componente do IT, depois temos que evoluir. Como é que nós pensamos o IT, como é que queremos pensar o IT, está debaixo desse Future Office. Tal como a componente de usabilidade digital está debaixo do Future Office. Isso ajuda bastante nesta definição de como é que nós queremos ter o IT organizado ou estruturado para o futuro. Há princípios básicos, que hoje em dia... há princípios básicos e há chavões, ok? Nós ouvimos muito falar há um tempo atrás dos Big Datas. O Big Data começou com o primeiro mainframe nos anos 50, não é?
geram um Big Data. Agora são Big Data. Sim, sim. Mas hoje, fugindo dos chavões, tentando fugir dos chavões, a diversidade de componentes, quando estamos a falar do mundo tecnológico dentro das organizações, é muito maior do que aquilo que era no passado. Ou seja, antigamente tínhamos um mainframe onde tínhamos todo o nosso parque aplicacional e uma camada de front que nos expunha para fora ou que nos expunha para as redes. A complexidade, a diversidade, quer de conceitos, quer de necessidades de ligações, de relações, de interações, é muito mais elevada do que era há uns anos atrás. E algumas das características que qualquer sistema para o futuro tem que ter, primeiro logo, é a resiliência. Os sistemas têm que ser resilientes, têm que estar preparados para múltiplas interações e múltiplas operações. Ao mesmo tempo, há uma preocupação hoje em dia com a monitorização do ecossistema. Tudo tem a ver com a monitorização. Como é que nós conseguimos monitorizar tudo o que é que se passa? Porque qualquer peça que falhe pode parar uma empresa. Nós temos assistido agora a alguns casos disso, por diversos motivos. Portanto, a componente de monitorização permanente é importante. É uma componente que é extremamente importante. E depois há aqui um tema sempre que e essa é a nossa aposta, que é o que é a arquitetura de futuro, o que deveria ser a arquitetura de futuro para o Grupo AGAs. Há um esqueleto que tem que ser garantido, que nós acreditamos que é com base em estruturas, em código simples, estruturado, organizado, micro-objetos, muito assente numa estrutura de APIs que dê serviço, mais do que propriamente eu estar a desenvolver os próprios fronts, é eu poder dar serviços para que os meus serviços sejam consumidos por múltiplas entidades. E isso tem sido a aposta que nós temos estado a fazer. Depois há aqui uma componente que tem mais a ver com o grupo, ou seja, se nós olharmos para o Grupo AGAs, a diversidade de negócios que nós temos, como estávamos a falar há pouco, quer dizer, vai o ramo vida, não vida, o ramo de saúde. Há pontos comuns entre todos eles, e todos eles têm os seus próprios ecossistemas tecnológicos, mas há pontos comuns entre eles em que nós temos de ter também aqui uma horizontalidade, ou seja, faz sentido eu ter toda uma estrutura de catálogo, ou uma estrutura de billing que seja comum e transversal à organização, ao grupo como um todo. E essas componentes horizontais também têm sido a preocupação e é o que estamos a desenvolver, sempre a pensar no futuro. Ou seja, para além da infraestrutura partilhada entre os vários negócios, também haver essa layer de um conjunto de serviços criar agilidade. Que sirva o grupo todo e que permita a agilidade do grupo. Sim, exatamente. Eu acho que isso são peças fundamentais. Depois há aquela parte da bola de cristal que eu não tenho, que é o que vai ser a tecnologia daqui a 5 anos. Mas eu acredito que hoje o IT, aquilo que é o IT no grupo, não é propriamente já uma coisa dos geeks e dos techies que estão todos os dias a trabalhar, a programar, a desenvolver componentes, mas é uma coisa de todas as pessoas que trabalham na AGAs. Portanto, eu tenho que dar plataformas. Que eles próprios possam desenvolver, que eles próprios possam trabalhar e desenvolver os seus processos em cima delas. Não propriamente eu estar a programar, se quisermos, os fluxos, mas dar-lhes plataformas em que eles próprios definam e construam os fluxos, seja os low-coders, seja os no-coder at all, que começamos também a falar. E isso vai fazer a diferença exatamente na aceleração e na necessidade que há cada vez mais de permanentemente estar a evoluir, a transformar, fazer e desfazer coisas que tinham sido feitas do passado nesta curva acelerada. Ou seja, vê-se cada vez mais também o negócio, a organização como um todo, também com essa capacidade de desenvolvimento de alguma forma, de autonomia Sim, para poder desenvolver e ser ágil e conseguir entregar novos produtos, novos serviços ao mercado. E aqui há um grande desafio, não é? Que é o desafio depois como é que se governa, como é que se gere e como é que se garante a tal arquitetura comum. Tens aqui pistas, melhores práticas, porque eu vejo muitas organizações que acabam por fazer esse caminho, mas depois criam os chamados cogumelos, que são... e que estão depois despegados daquilo que é a organização, ao sistema de informação todo, não é? Portanto, como é que garantes
essa interligação e esse alinhamento dos princípios e dos... É exatamente no que estás a dizer, ou seja, há uma coluna vertebral de arquitetura que isso é o drive, é aquilo que nós temos que garantir e temos que manter e temos que assegurar que as regras, os princípios, são sempre via esta coluna vertebral. Seja a infraestrutura que nós temos no data center, na cloud, a nossa estratégia de data centers para clouds, seja na componente aplicacional, esta coluna está lá. E tudo o que se passa é via esta coluna. Até por questões que hoje em dia que são temas que nos preocupam a todos, os temas de segurança. É mandatório, é obrigatório que haja esta espinha, que haja este veio pelo qual nós conseguimos controlar e gerir e definir as regras. A partir do momento em que as regras estejam definidas, o que temos que fazer é abrir a ferramentas colaborativas ou a ferramentas que possibilitem o desenvolvimento de processos, mas dentro do ecossistema, para que os tais cogumelos não proliferem como foi acontecendo ao longo de anos. E na realidade não foram cogumelos, foi a evolução tecnológica. Há pouco tempo atrás toda a gente fazia desenvolvimento, qualquer pessoa já fazia desenvolvimento em VBA sobre um Excel, não é? Hoje em dia não faz sentido, não há essa necessidade. Desde que a coluna esteja lá, há ferramentas que possibilitam que isto seja feito de um ponto de vista organizacional, dentro de toda esta estrutura, sem estar a proliferar os riscos das aplicações, das pequenas aplicações departamentais, que podem acarretar riscos de diferente natureza, operacional, segurança, por aí fora. Há bocado, deixa-me voltar um pouco, porque há bocado estavas a falar que não tens a bola de cristal, não é? Mas entendi que o Grupo AGEAS tem um Chief Future Officer, não é? Explica-nos lá um pouco melhor qual é o... Ou seja, imagino que vocês, o Chief Future Officer não tem uma bola de cristal, mas tem que ter alguma... Tem que ter visão. Tem que ter alguma visão. Sim, e eu acho que é mesmo isso, é visão. Há duas preocupações que estão em cima da mesa. Uma é exatamente a nossa continuidade, tudo aquilo que nós temos, o nosso legacy, como é que nós vamos melhorando, otimizando todo este legacy. E outra é como é que nós conseguimos ter processos, ter aplicações, ter estruturas mais flexíveis, mais ágeis, mais transversais, com TSO mais baixo no futuro. O papel do Chief Future Office é muito isto, ou seja, é exatamente esta visão, montar esta visão, ter esta visão, definir o roadmap em conjunto com toda a organização. Não é uma decisão dele, é uma decisão da organização, mas ajudar a definir esta visão e em conjunto com todas as diferentes áreas de negócio definir qual é que é o caminho, para onde é que se pretende ir. Mas é o caminho, ou seja, o Chief Future Officer pensa o futuro do IT, mas pensa o futuro de outros sistemas também? Ou... Pensa o futuro do IT, okay. e trabalha, colabora, está envolvido naquilo que é o objetivo final que se pretende ter na organização do ponto de vista tecnológico, ou para dar suporte tecnológico às diferentes áreas de negócio. Certo. Pois, não, parece-me claro daquilo que tem sido também as várias conversas que nós temos tido aqui com outros convidados e daquilo que falasse há pouco, cada vez mais uma organização que seja, que tenha capacidade não só dentro do IT, mas no negócio também de utilizar essas ferramentas e desenvolver, não desenvolver código, mas desenvolver através de low-code, no-code e reutilização de serviço, desenvolver nova oferta, novos serviços, novos processos. Mas isso traz aqui um desafio que é ter pessoas capacitadas, não é? Portanto, aqui, e é uma pergunta que nós sempre fazemos, e com tudo isso que vimos nos últimos 2 anos, ou quase 2 anos, com a pandemia e o trabalho remoto e a possibilidade hoje do talento português poder trabalhar fora, mas nós também, em Portugal, e organizações portuguesas poderem contratar talento de fora. Como é que tu vês essa questão do talento? Ou seja, como é que vocês estão a gerir esse tema? Como é que vocês conseguem reter talento, contratar novos talentos? E queria também, para complicar mais a questão, era como é que tu vês também a vossa relação com os fornecedores de serviços? Ou seja, qual é a vossa estratégia? É crescer em termos de talento da IT? É utilizar também mais serviços, os dois? Como é que estão a fazer isso? Damos aqui essa... Uma pergunta muito grande. Uma pergunta grande. Vamos para ti. Temos mais 2 horas, não temos? Não, mas vamos lá ver. O talento. Eu concordo com o que disseste, que é
O setor do IT, eu não acho que tenha mudado por causa da pandemia. Eu aqui sou um bocadinho cético. O setor do IT já vinha a mudar, ou seja, já havia muitas pessoas portuguesas no setor do IT a trabalhar para fora e trabalhar para fora. E isso já era uma tendência que se tinha a verificar. Concordo que acelerou. E acelerou porque a pandemia veio incentivar, não veio permitir, veio incentivar o trabalhar remotamente e acaba por se tornar um pouco diferente para qualquer pessoa trabalhar remotamente da margem sul de Lisboa, da margem sul do Porto, para o centro, ou trabalhar dali para Londres ou para a Alemanha, ou o que é que seja. E trouxe um fator competitivo, não é? Como é óbvio. Mas também possibilitou que nós mais facilmente aceitemos e trabalhemos com pessoas de outras geografias connosco. O Grupo AGEAS Portugal está dentro de um ecossistema maior, não é? Que é o Grupo AGEAS a nível global. E há um board global, efetivamente, onde nós trocamos ideias, experiências e sinergias entre o grupo. Isso ajuda-nos, facilita-nos, por um lado. Certo. Por outro lado, eu acho que essa pergunta de como é que nós vemos a relação com os providers da IT, eu começo logo por dizer que eu cada vez mais procuro parceiros. Nós não queremos o modelo do fornecedor. Okay. Eu não preciso do fornecedor, eu preciso de parceiros. Ou seja, eu tenho iniciativas, tenho roadmaps de coisas que nós queremos fazer com que aconteçam, e precisamos de voltar um bocado àquilo que foi a gênese, se calhar até da própria consultoria, que era, eu digo-vos o que é que eu quero, o que é que eu preciso, e alguém que me ajude a montar isto no modelo de parceria. Houve aqui uma fase em que falávamos muito do body shop e de todo o outsourcing, mas do ponto de vista de recursos. E eu acho que esse momento do IT no setor já passou. Estamos a caminhar para um modelo em que, efetivamente, continuamos a ter relações com as mesmas entidades, ou com entidades novas, com entidades diferentes, mas sempre muito mais alavancado no fator serviço e parceria. Ou seja, eu tenho-te a ti como meu parceiro, porque tu, efetivamente, és um dominante nessa componente que me podes ajudar e a trazer valor, e há aqui uma relação de troca e de parceria a qualquer momento. Ou seja, menos comprar recursos e mais comprar serviço ou projeto. Sim, é isso? Sim. É uma preocupação em tudo o que temos estado a fazer, é caminhar, no que temos estado a fazer no último ano, nos últimos 2 anos, é caminhar nessa direção, que é progressivamente alavancarmos mais. Não deixa de ser pessoas, no final do dia são sempre equipas dedicadas, pessoas dedicadas que estão a trabalhar connosco, mas com uma relação com as próprias entidades, mais em modelo de serviço, se quisermos em application management, nas gestões aplicacionais ou nas gestões das infraestruturas. E eu acho que o futuro dentro do IT vai passar muito mais por aí, ou seja, nós não vamos deixar de ter equipas de desenvolvimento. Temos equipas de desenvolvimento, porque há coisas no nosso core que são o nosso ADN e só nós é que podemos mexer nelas. Não é só nós é que podemos mexer nelas, só nós é que conseguimos ter a visão do que é que pretendemos. E, portanto, são nossas, que é o nosso ADN. Mas há muitas outras coisas em que tem que ser verdadeiramente alavancado nesses parceiros. E mesmo quando estamos a mexer naquilo que são as nossas componentes, tem que ser alavancado em parceiros que se juntam a nós e que em cada um disto que nós chamamos na AGEAS das torres tecnológicas, nos pilares tecnológicos, que estão a trabalhar connosco nessas diferentes vertentes, nas torres, nos pilares tecnológicos em que estamos envolvidos. E isto torna-se importante porque leva a uma outra derivada que nós não falámos, que é os legados, os legacies do mundo tecnológico ao longo de anos fez com que a disparidade tecnológica que existe entre as organizações, e a AGEAS não é exceção, é muito elevada, ou seja, temos todas as tipologias de bases de dados e todas as tipologias de modelos de código e todas as tipologias de fornecedores. Toda a gente tem isso, não é? E depois com vários versionamentos. Temos, por exemplo, o .NET na versão 1, na versão 2, na versão 3, na versão 4, o mesmo com o Java, por aí fora. E tem que haver aqui um caminho que é de tornar isto mais lean.
mais organizado, mais estruturado, dentro de um único versionamento e numa única estrutura tecnológica. E esse é um dos fatores em que nós estamos a trabalhar exatamente para preparar o futuro, garantir este lean do IT do ponto de vista do ecossistema tecnológico e não termos de proliferar em termos de know-how e conhecimentos em diferentes realidades coding, de codificação, do que é que seja. E aí os parceiros entram, porque um parceiro que venha trabalhar connosco nas áreas de canais ou nas áreas de integração, uma das coisas que eu espero é que me ajudem exatamente a desenhar, a construir este lean de todo este ecossistema, do ponto de vista do que é a base tecnológica que está por trás do grupo AGEAS. Certo. Vocês, agora só para fechar o tema aqui do talento, dos recursos, vocês como grupo, há pessoas em Portugal que trabalham para outras AGAs fora de Portugal? Ou não, vocês não têm esse... Nós temos iniciativas que são cross-country, ou cross-region. E temos de cabeça 3 ou 4 iniciativas neste momento em que estamos a trabalhar em parceria com pessoas de diferentes geografias, em diferentes domínios. Em alguns casos pode estar a ser feito de cá e adotado noutras geografias, e em outros casos está a ser feito noutras geografias e adotado cá. Portanto, esta interação existe. E em outros casos ainda feito em conjunto. Temos casos em que está a ser feito em conjunto pelas pessoas de diferentes geografias. Sim. Não, sim, isso queria aqui, enfim, há pouco referi-se, não é, que a importância que o grupo hoje dá à sustentabilidade, não é, e portanto isso obviamente deve ajudar a atrair mais talento, mas também o fato de ser um grupo internacional também permite, se calhar, alguma mobilidade dentro do grupo e, se calhar, permite aqui criar condições de diferenciação e de atração de talento, porque esse é o grande desafio. E estava agora aqui a olhar para o nosso tempo, nós já estamos no final da nossa conversa, e estávamos a falar de talento e realmente da importância do talento para as organizações, para o IT, mas não só para o IT, mas para a organização como um todo, e o talento que tem que, obviamente, ter capacidade, alguma literacia digital e capacidade de utilização digital, mas não só. E por isso queria te perguntar que conselhos que tu dás aos teus filhos, eu não sei se tu tens... Tens dois. Conselhos, não sei se já estão a trabalhar, se estão a entrar, ainda não, mas então que conselhos é que tentas dar aos teus filhos e o que achas que deveria ser? Porque uma coisa é o que nós queremos, né? Outra coisa é o que eles vão fazer, mas o que achas que seria, digamos assim, o caminho ideal ou um bom caminho para os teus filhos seguirem em termos de curso superior e início de atividade profissional? Algumas ideias aqui? Se calhar começo por ser aquilo que eu fui e aquilo que eu sou, não é? Ou seja, eu tirei um curso de Engenharia de Gestão Industrial e começo a trabalhar numa consultora no setor financeiro. Na altura pensava que quando acabasse o curso que ia trabalhar na indústria automóvel e quando começo a trabalhar na consultoria vou para o setor financeiro e sinceramente ainda bem que isso aconteceu porque gosto daquilo que eu faço, vivo aquilo que eu faço. Eu não procuro dizer aos meus filhos tens que ir para a medicina, tens que ir para a engenharia. Acho que isso, não podemos fazer isso, até porque muito provavelmente a profissão que eles vão ter ainda não existe. As profissões estão a mudar, não é? Agora, eu vejo, por exemplo, a minha filha está nessa fase em que está a tomar essas decisões e ela está muito ligada àquela parte das biologias e das biotécnicas e da investigação. E a única coisa que eu lhe digo é que escolhas o caminho que escolheres, eu estou cá. E estou cá para ajudar, estou cá para apoiar, para suportar. E o meu filho é mais novo, tem menos de 3 anos, ainda não está aí, mas eu às vezes olho para ele e penso, coitado, estás condenado, já estás no mundo da tecnologia, quer dizer, ele tem agora 13 anos e aos 13 anos já me pergunta quando é que eu ensino a programar. E pronto, e vivo o mundo da tecnologia, se calhar com a mesma intensidade com que eu vivo, o ADN está lá e eu acredito que o caminho dele vai ser muito em algo relacionado com estas áreas. Mas mesmo que secretamente
quando eles começam a falar do futuro e para onde é que gostavam de estar, eu começo a pensar, eu gostava de ver que eles ficassem a estar aqui ao pé de mim, que não fossem para fora como eu fui, mas não lhes digo, nem sequer isso eu lhes digo. A minha preocupação não é tanto influenciar qual é que é o que é que eles vão escolher, ou o que é que eles vão fazer no futuro, é mais de garantir que os consiga acompanhar e que consiga apoiá-los. Eu há um tempo escrevi umas coisas e no meio de umas coisas que eu escrevi fiz uma dedicatória aos meus filhos e dizia exatamente isso, que é, vocês podem ser o que quiserem, podem ser médicos, podem ser engenheiros ou desportistas. Na realidade podem ser um bocadinho todos. Há duas coisas que são importantes. Um é que efetivamente se esforcem naquilo que querem atingir. E o segundo é que sejam felizes. Isso é o que eu quero, é que sejam felizes. Sim, não, isso é o mais importante para eles. Eu acho que esse apoio realmente é fundamental. E eu também tenho 2 filhos e também tenho tentado dar algum apoio, obviamente tentando direcioná-los, ou pelo menos não tanto direcioná-los, mas sobretudo apoiá-los naquilo que eu acho que eles de fato se interessam, não é? Eu tenho um também mais velho que também já tem 15, não tem 13, tem 15, tem 15 e também já programa, etc. E eu lhe incentivo, tento também trazer alguns outros temas para ele não ficar tão fechado, mas depois a minha mais nova não tem interesse nenhum em programação e, portanto, não vou forçá-la certamente também a seguir esse caminho. Mas o apoio é realmente o apoio pelo apoio, independentemente do caminho, acho que é de facto fundamental. Mas é pena que as nossas filhas não se interessem por isso, porque faltam mulheres no IT, na tecnologia. Eu digo que nós devíamos encontrar aqui um balanceamento diferente daquilo que existe. Há aqui muita discussão sobre o porquê que não há, se elas não têm interesse ou porque não há, ou dá aqui alguma limitação às mulheres, enfim, se calhar é um pouco das duas coisas. Sim. Mas para terminar, estavas há pouco a dizer que escrevesse algumas coisas, eu sei que tu já publicaste dois livros, e portanto eu queria, e a pergunta que nós fazemos para finalizar as nossas conversas pedimos sugestões de livros, normalmente 1, 2, 3 livros. Portanto, aqui no teu caso eu queria, para já que dissesse o que publicaste, porque eu sei que não vais sugerir o livro que publicaste, mas eu queria que partilhasse aquilo que publicasse. E depois, que indicasse aqui 1 ou 2 leituras que te marcaram recentemente ou te marcaram mais novo. Aquilo que eu publiquei são histórias, não tem nada a ver com a vida profissional. Eu publiquei 2 e tenho 2 que estão praticamente fechados para ser publicados, mas que vai demorar o seu tempo. Mas não recomendo de todo, ok? Eu acho que do ponto de vista pessoal, do ponto de vista daquilo que foi a minha vida, enquanto pessoa, há muitos livros que me foram marcando daquilo que fomos lendo. Há um que me marcou por ser o primeiro livro que eu li, que eu tenho memórias de ter lido, que se chamava Constantino, Guardador de Vacas e de Sonhos. É um livro português, muito antigo. Foi o primeiro livro que eu tenho memória de ter lido, da primeira à última página. E por isso marcou-me pela história e marca-me por ser o primeiro. Não é? Okay. E depois, houve também do ponto de vista pessoal, marcou-me já mais tarde a autobiografia do Churchill, pela pessoa que ele era, pelo momento, o momento em que ele viveu, os desafios que ele teve que enfrentar, aquilo que construiu. E durante um tempo li o livro mais do que uma vez. Do ponto de vista mais profissional, recomendo o Phoenix Project. Para todos nós que andamos na tecnologia, que andamos nos ITs. Eu sou verdadeiramente um fã do livro, não é? Tudo aquilo que são os nossos conceitos, os DevOps, as clouds, como é que as organizações são geridas, tudo aquilo que nós criamos, e depois no final do dia tudo depende de uma pessoa, tudo depende sempre de uma pessoa, que é aquela pessoa que resolve os problemas todos. E acho que é um livro sobre os nossos mundos da tecnologia, que eu recomendo vivamente que as pessoas leiam. Sim, fica aqui a sugestão, realmente é um livro fantástico.
Não, Luís, foi uma conversa muito interessante. Nós chegamos aqui no final do nosso tema. Acho que foi interessante ver, enfim, alguns dos aspectos, enfim, que marcam a tua personalidade. Acho que a questão de ter saído cedo de casa e a capacidade de adaptação, mas também a capacidade de resiliência para conseguir atingir objetivos. Acho que são aspectos importantes e que, pelos vistos, marcaram a tua carreira. E depois esse caminho que fizeste em termos de evolução, desde da consultora, passando, enfim, por várias organizações, pela banca e agora no setor de seguros, acho que é uma evolução muito interessante. E depois passamos ali e falamos um pouco sobre aquilo que é o futuro do IT e o futuro do setor segurador e a importância de obviamente, haver aqui um tronco comum e o IT criar aqui algumas bases, a tal arquitetura, para dar, no fundo, capacidade para que a organização possa tirar o maior partido da tecnologia possível, ser ágil, entregar de uma forma rápida. Portanto, acho que foi muito interessante a conversa e terminamos com essa recomendação de apoiarmos os nossos filhos naquilo qualquer que seja o seu caminho, quer seja mais digital ou menos digital, e ficam então essas recomendações e portanto foi um prazer. Não, o prazer foi nosso. Muito obrigado, Luís. E assim terminamos mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC em parceria com a Nova IMS e com o apoio da Nexcellence. E muito obrigado pela vossa presença. Até breve. Muito obrigado. Nexcellence by Glint, uma parceria para criar o futuro digital, com respostas baseadas em experiência, com dimensão e ambição, com uma visão global e talento nas competências mais inovadoras. Nexcellence, powered by Glint, knowledge to empower.